O Fluminense acertou sua sexta contratação para 2020. O volante Hudson vai defender o Fluminense por empréstimo até o fim do ano. Os salários serão divididos entre os clubes, porém o São Paulo vai arcar com a parte pequena do valor. O jogador é aguardado no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. Hudson reforça o Fluminense em uma posição que sofreu várias baixas para 2020. A temporada passada foi marcada por altos e baixos para Hudson, que iniciou o ano como titular, mas acabou perdendo condição em julho. Ainda sob o comando de Cuca, com Fernando Diniz, que segue no São Paulo, o volante perdeu ainda mais espaço, entrando em campo apenas 4 jogos, somando 39 minutos. Hudson tem contrato com o São Paulo até 2021 e soma 198 jogos pelo São Paulo e 6 gols marcados. Marquinhos Calazans não faz parte dos planos do São Paulo em 2020. O jogador do São Paulo negocia para definir o futuro do atacante. Uma saída para outro clube ou rescisão amigável de contrato válida até o meio de 2022 são as possibilidades. Com o aval do São Paulo, o atacante não se representou para a pré-temporada nesta quarta-feira no Citeira Barra Funda, justamente porque negocia a saída e está fora dos planos. O atleta fez apenas 4 jogos com a camisa do São Paulo e não marcou nenhum gol. Contratado em maio de 2019, sem pagamento pelos direitos econômicos, Calazans foi para o São Paulo em uma negociação que envolveu a ida por empréstimo de Brenner ao Fluminense. O atacante de 23 anos foi um pedido do então técnico Cuca no meio de 2019. O tricolor havia chegado a um acerto com o jogador e esperava o prazo de 6 meses para assinar um pré-contrato. Nesse cenário, porém, o São Paulo teria que aguardar até dezembro para ter o reforço de graça. Para ter a liberação antecipada do atleta, o clube do São Paulo aceitou que o Fluminense mantivesse 30% dos direitos econômicos do jogador. A entrada de Brenner no negócio era uma reposição imediata para o setor do ataque do Fluminense. O São Paulo viu um projeto interessante para Brenner nessa saída de 6 meses, mas isto não aconteceu. O São Paulo iniciou a pré-temporada nesta quarta-feira no Citeira Barra Funda com 29 jogadores. Everton, recuperado, o treinador normalmente está liberado. João Rojas, por sua vez, continua em tratamento intensivo para se recuperar de lesão no joelho e está no departamento médico. O São Paulo não fez contratações para essa temporada até o momento, por isso as novidades da atividade foram atletas conhecidos da torcida. O meia Charlo, que estava emprestado ao Bahia, e o atacante Bene, que estava no Fluminense, serão observados por Diniz. O zagueiro volante Diego e os atacantes Fabinho e Danilo, que estouraram a idade do sub-20 e não podem mais atuar pela base, também estão no grupo. Os 2 últimos têm contratos perto do fim e ainda não renovaram. Fabinho, inclusive, tem grandes chances de não ficar. Everton Felipe, Jonathan Gomes, Trellis, Araruna, Leonatel e Paulinho Boia, que estiveram emprestados, não fazem parte do elenco nesse primeiro momento. A ideia da diretoria é procurar clubes para eles. Confira a lista de 29 jogadores do São Paulo nessa representação. Goleiros: Thiago Volpe, Lucas Perry Júnior e Thiago Couto. Laterais: Juan Fran, Reinaldo, Igor Vinícius e Léo. Zagueiros: Bruno Alves, Arboleda, Anderson Martins e Diego. Volantes: Luan, Lisiero, Tietê e Jusilei. Meias: Daniel Alves, Hernanes, Charlo, Gabriel Sará e Vitor Bueno. Atacantes: Pato, Pablo, Brene, Toró, Everton, Elinho, Danilo Gomes e Fabinho.